Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que hoje convido você, convido a sua família para assim partilharmos a palavra de Deus. Hoje, dia 22 de setembro, 25º domingo do tempo comum, dia do Senhor. Estamos assim vivenciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, o mês da Sagrada Escritura, tempo em que devemos buscar cada vez mais ler, praticar, ouvir e meditar a palavra de Deus. Então convido você para assim juntos partilharmos o Evangelho de hoje, tirado do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhe: o que discutei pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio dele e abraçou e lhe disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças é a mim que está acolhendo. E quem me acolhe está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, Jesus valoriza os humildes de coração, nos afirmando que quem quiser ser o primeiro nas situações adversas da vida, deverá ser o último. Naquele tempo, com os discípulos e ainda hoje conosco, o mundo dá valor para os primeiros, ou seja, aqueles que mais estudam, os que falam várias línguas, ou seja, são poliglotas, aqueles que buscam adquirir grandes conhecimentos, mas ao mesmo tempo, muitos não se preocupam com os pobres e subordinados. Se eles se vestem bem, se têm sobrenome conhecido, se são valorizados, mas sem piedade, sem compaixão alguma. Resumindo, afirmo mais uma vez que dessa forma estão acabando com os sentimentos e valorizando a razão. Então veja que o cristão autêntico deve ir contra os valores do mundo, dando exemplo e mostrando a seus filhos e às gerações futuras e aos irmãos da sociedade que devemos sempre servir, e o que tem valor maior é fazer a vontade de Deus, na bondade e na caridade, viver em comunhão com os mais necessitados, praticando assim a misericórdia, para que possamos assim merecermos o céu para o descanso eterno. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, vejamos que Jesus, caminhando para Jerusalém, tentava abrir os olhos dos seus discípulos para as realidades que teria que enfrentar e procurava ensiná-los a viver a vida com sabedoria e confiança nos planos de Deus. Eles, no entanto, porque não queria admitir o sacrifício nem o sofrimento, tentavam fugir da verdade e se esquivava, desviando a conversa para outros pontos que despertassem neles maior interesse. Veja que, exaltando-os, Jesus lhe mostrava as coisas bem claras, que são completamente diferentes das do que o homem natural pensa e deseja. Amados irmãos, queridas irmãs, eles, porém, não queriam aprofundar-se no assunto da sua morte e ressurreição, e não compreendia quando o próprio Jesus lhe falava de sofrimento e dor. Silenciava diante das revelações sem responder às suas indagações, porque tinha medo do sofrimento, achando que Jesus sempre estaria perto para protegê-lo e não os deixaria passar por nenhuma aflição. Assim, meus irmãos, queridas irmãs, somos nós também. Não admitimos a dificuldade, não admitimos a luta, não admitimos o esforço, desejamos alcançar a vitória e a recompensa. Somos nós hoje os discípulos a quem Jesus vem ensinar coisas preciosas, como quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Quem acolher em meu nome uma criança, é a mim que está acolhendo. Gostamos de coisas grandiosas,
E as crianças para nós são muito inocentes, são muito simples. Queremos, ser servidos, mas não gostamos de servir. Mesmo assim, desejamos ser grandes. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, o Senhor conhece o nosso pensamento e a verdade do nosso coração. Então queremos ser o primeiro em tudo, queremos ser grandes, queremos ter sucesso aqui na terra e também no céu. Queremos alcançar a felicidade sem esforço, sem renúncia, e esquecemos de que para sermos grandes nos céus, precisamos ser pequenos na terra. E agora, o que precisamos fazer? Como você poderá ser pequeno na terra e voltar a ser criança? Você admite que possa sofrer aqui na terra para alcançar o céu? Como você encara a realidade que não é uma realidade muito boa? E para você, meus irmãos e minhas irmãs, qual é a grande mensagem de Jesus neste Evangelho? Reflita isso nesse dia de hoje, caros irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Senhor Jesus para tirar do nosso coração todo ideal humano de grandeza. Peçamos a Ele que nos faça compreender que ela consiste em fazer-se seu servidor, ser servo do Cristo, viver a fraternidade e o amor, sobretudo, para com os mais necessitados. Assim seja. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo, e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo.